Oi, nós vamos gravar hoje mais uma aula virtual do processo de formação com a juventude da ADS. O tema que a gente vai abordar hoje é neoliberalismo e as dinâmicas do trabalho. Então, acho que uma primeira coisa que é importante a gente pensar que quando a gente está falando dessa dinâmica do trabalho no neoliberalismo hoje, a gente tem que pensar que o que nós estamos vivendo hoje vem se constituindo há décadas e que vem se dando um processo de transformação das relações de trabalho e da forma de organização do trabalho, de como as pessoas se inserem nessa dinâmica. A gente sabe que o neoliberalismo é mais do que uma política econômica, ele tem esse sentido de aprofundar a mercantilização da vida em todas as esferas possíveis, e ele foi se constituindo como uma nova racionalidade, como uma forma de organizar as relações interpessoais e inclusive a subjetividade e de como a gente vive no cotidiano. Mas é sempre muito importante a gente resgatar o que são as bases materiais que levaram a esse processo e em que situação que o neoliberalismo começa a se constituir e a definir o que é hoje essa relação com o trabalho. Acho que a gente tem que pensar que isso não pode estar desvinculado de um momento da reestruturação produtiva ali no final dos anos 80, início dos anos 90, que tinha uma base muito concreta de mudanças tecnológicas que permitiu, por exemplo, que as empresas pudessem descentralizar a sua produção, que já não era necessário mais as fábricas estarem concentradas em determinadas locais e que era rapidamente fácil mudar de um local para o outro, isso graças às mudanças nas tecnologias de informação, as mudanças também na infraestrutura e no transporte. Isso estava vinculado também ao que foi um aumento da financiarização, da abertura comercial, mas também frente a um processo político de derrota dos trabalhadores, né, que isso foi sendo imposto pelas forças hegemônicas do capitalismo, que a gente acaba colocando sempre como muito um marco forte disso, o que foi o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, essa ideia do fim portanto, da imposição de um mundo unipolar dominado naquele momento pelo imperialismo estadunidense. Mas isso também veio acompanhado, claro, de toda a construção de um discurso de que o trabalho, que os direitos em relação ao trabalho tornava o trabalho pesado, tornava complicada a situação de competitividade, de eficácia da produção. Então começa a se gestar todo um discurso de que era importante flexibilizar as leis do trabalho, flexibilizar os contratos. Agora, para isso também só foi possível numa situação onde em grande parte do mundo havia desemprego. No caso nosso aqui da América Latina, todo o processo do endividamento, do que significou toda uma década que foi os anos 80, onde a América Latina ficou só pagando a dívida, que era uma dívida que nós sabemos ilegal, né? Por acaso naquele período a gente fez uma grande luta contra a dívida externa, mas esses são neste ambiente que vai se gestando essa nova forma de organização do trabalho, onde começa cada vez mais a se impor uma terceirização. Então, seja nas empresas, seja no sistema bancário, começa a ter algumas atividades que já não é feita pela empresa fim ali, no caso do banco, passa a terceirizar o serviço de limpeza, passa a terceirizar outro serviço, mesmo no setor de saúde, passa a terceirizar, no caso do hospital, a alimentação, o transporte, várias questões. E mais ainda no sistema de empresa. E é neste ambiente também que cada vez mais vai tendo um crescimento dos serviços, mas ao mesmo tempo junto nessa desregulamentação do trabalho, junto com o aumento da informalidade, da precarização do trabalho, e que inclusive a gente começa a ver os fenômenos de voltar ao trabalho domiciliar, da gente ter, por exemplo, que a gente olhando aqui no Brasil, o que foi a indústria do calçado
que estava concentrada, por exemplo, em alguns setores, como por exemplo o Rio Grande do Sul, e de repente essas empresas começam a se desestruturar e passa a ter uma produção de calçados naquilo que nós chamávamos naquela época as falsas cooperativas, ou as Coopergatos no Nordeste, mas também a produção das calças jeans feitas nas casas. No caso nosso aqui de São Paulo e outros lugares, um aumento da migração e vai tendo os migrantes produzindo em situações cada vez mais, não só de informalidade, mas de trabalho quase escravo, de longas jornadas, e isso vai se impondo como uma nova dinâmica nas relações de trabalho. Claro que a gente tem que pensar sempre que essas dimensões elas se dão de forma diferenciadas quando a gente está falando no norte e no sul, ou mesmo aqui na nossa realidade, a gente tem que olhar as diferenças por homens e mulheres ou por negros e brancos, mas o que a gente vai vendo também é que tem tendências mundiais que elas vão se consolidando. E uma das questões que a gente pode olhar nas tendências mundiais é como vai se configurando uma nova divisão sexual do trabalho. Isso foi muito presente nos anos 90, com o aumento da migração dos países do sul para os países do norte, justamente numa situação também de diminuição dos serviços públicos, que é uma questão que eu esqueci de comentar, mas que nesse processo de desregulamentação, de falar dos custos do trabalho, também veio junto com o discurso de que tinha que diminuir o Estado, que o Estado era ineficaz, que era importante repassar os serviços para o mercado, e isso constituiu, claro, com toda uma diminuição dos serviços públicos. E nos países do norte isso teve um impacto muito grande, que é onde existia um chamado estado de bem-estar social, por mais que a gente tenha muitos questionamentos sobre esse estado de bem-estar social, porque ele estava sempre vinculado ao trabalho das mulheres em casa e uma incorporação precária das mulheres na força de trabalho assalariada, mas é nessa situação que também começa a ter uma migração das mulheres do sul para o norte, para fazer o trabalho de cuidado, de particular dos idosos, mas também das crianças, ao mesmo tempo que aqui na América Latina e em outros países do sul é uma demanda pela entrada de dólares, as chamadas divisas, e que essa migração passa a ser fundamental para milhares e milhares de famílias com as chamadas remessas, né? Isso é diferente de país para país. No Brasil isso não foi tão sentido, mas a gente também tem que olhar como que o Brasil foi, como eu já disse, receptor de uma migração paraguaia, boliviana, desde os anos 90. Então, o que a gente tem que pensar é que, portanto, o que a gente vive hoje, nesse processo que veio de crescimento dessa terceirização, da flexibilização, da precarização, da informalidade, chega nos dias de hoje, né, num patamar muito mais ampliado, outra vez a partir do que é a intensificação de modificação em algumas tecnologias, em particular da comunicação, mas que é um processo que está vinculado a essa questão de décadas, como eu já disse, até a gente chegar no que nós estamos dizendo hoje da uberização como uma tendência global da organização das relações de trabalho, onde o que tem de diferencial é justamente que se intensifica de uma forma surpreendente essa ideia de que já não são mais trabalhadores, mas que são colaboradores, e onde aparecem as pessoas como microempresários, ou como disse a Ludmila, nanoempresários, a ideia de que essas pessoas não têm um patrão, não têm uma empresa, que elas organizam o seu tempo, mas que na verdade o que a gente percebe é que o capitalismo entendeu, e ele, a partir dessas condições que foram sendo criadas, que ele já não precisava mais de uma empresa em muitos setores para controlar a produção e inclusive o disciplinamento dos trabalhadores, né? No texto que a gente colocou como texto de referência, vocês viram que a Ludmila fala inclusive que é uma mudança do tempo, do relógio de ponto para o relógio de pulso, onde aparentemente as pessoas que trabalham em casa, que trabalham como autônomos,
pode gerir o seu tempo, mas o que na verdade acontece é que ao ela trabalhar por metas, ela trabalha cada vez mais tempo, está cada vez mais disponível todo o tempo para o trabalho, na medida do que o mercado está exigindo dela. E aí então isso acabou reconfigurando o como se dá o controle do trabalho e o disciplinamento do trabalho das pessoas, que agora já não é mais feito por um chefe ou por quem está coordenando a sessão, mas é feito pela multidão dos usuários que a todo tempo tem o que é a avaliação, o perfil daquele trabalhador na internet, tem o que a avaliação que tem sobre o trabalho dele, pode controlar o seu trabalho. Isso é muito visível nos aplicativos para entrega, mas isso acontece em várias dimensões e tanto que a gente chama de uberização, mas o que está se demonstrando é que tem uma tendência a essas modalidades se ampliar para todas as áreas, não só da educação, também do trabalho domiciliar e de tantas outras, né? E uma das características é essa dimensão não só do controle pelas multidões, mas também dessa disponibilidade permanente numa situação de extrema precariedade, de nenhuma regulamentação, de nenhum direito, mas de muita competitividade também. Então acho que esse é o panorama que a gente vive hoje. E aí eu acho que a gente poderia pensar em termos de grandes características nessa dinâmica do trabalho. Primeiro, isso que claro que nós estamos falando que tem um aumento da precarização, da informalidade, mas a gente tem que pensar que junto com isso tem uma dimensão que nós chamamos de uma dualização no mercado de trabalho. A gente nos anos 90 já falava isso em relação às mulheres. Nós falávamos que sob o neoliberalismo algumas mulheres tinham conseguido ser reconhecidas como executivas, ter um crescimento na sua carreira, ter empregos bem pagos que elas não tinham tido antes, mesmo que elas estivessem ganhando menos do que os homens, mas como mulheres era a primeira vez que elas estavam tendo acesso àqueles salários. Mas o que a gente pode ver hoje, cada vez mais, isso é presente também para os homens, né? A gente vê que um pequeno setor dos homens também estão vinculados a empregos executivos bem remunerados, por mais que ele tenha características por exemplo, dessa disponibilidade permanente, ou de que pelas tecnologias de comunicação ele está sempre conectado, ele já não tem mais o sábado, o domingo ou o feriado, porque o seu trabalho é internacionalizado. Mas, por outro lado, você tem uma grande quantidade dos homens em trabalhos cada vez mais com características do que no passado eram considerados trabalhos femininos, né? Que é justamente essa dimensão da disponibilidade permanente, da pluriatividade, dessa inconstância de que tem um emprego alguns meses, não tem depois, da desregulamentação e de ter que ser de ter que atender bem o público, e várias características que antes eram consideradas do trabalho feminino. E no Brasil, recentemente, a gente vê que isso, inclusive, num momento que teve uma grande luta e uma grande denúncia do que é o racismo, por exemplo, isso começa a acontecer, inclusive, entre os negros, né? Que é essa dimensão de que algumas pessoas negras também começam a ter acesso aos bons empregos, a serem trabalhadores reconhecidos, e isso reforça o discurso da competitividade, da meritocracia e a ideia de que aqueles que não conseguiram bons empregos é porque elas são incompetentes, não é que não existe oportunidades no mercado. Isso faz parte dessa dinâmica geral do capitalismo e do neoliberalismo, justamente para reforçar essa ideia do individualismo e da competitividade tão presente nesse modelo. Por outro lado, a gente, quando olha de conjunto, sempre nós vamos ver que isso é no Brasil, mas em outros países também, que as mulheres, e no nosso caso as mulheres negras, estão sempre em situações mais desvantajosas nesse mundo do trabalho. Se a gente olha o que é a presença mesmo das mulheres de classe média ou com maiores salários no trabalho assalariado, é muito maior do que as mulheres negras mais pobres, que estão mais sem empregos ou estão às vezes com empregos
com jornadas muito pequenas, e que isso faz com que sua vida e as suas condições de sobrevivência sejam piores, principalmente numa situação onde diminui os serviços públicos. E aqui no Brasil a gente pode ver muito isso, com o que significou, o que significaram os anos de governo de Lula e Dilma, que naquele momento, mesmo que essa lógica de mercado não tenha sido totalmente confrontada, mas tinha um aumento do trabalho formal, tinha um aumento de serviços públicos, tinha um aumento de entrada na educação de vários setores, e a gente sabe, com o golpe, com o reforço da política neoliberal, como isso tem tido um impacto na vida das pessoas, não só no aumento do desemprego, mas também dessa informalidade e de como que se generaliza cada vez mais por exemplo, o trabalho através das MEIs, né, dos microempreendedor individual, que é uma forma, ao fim e ao cabo, é uma forma de precarização. E aí isso a gente vê também nessa dimensão da inserção. Por fim, como último ponto, eu queria levantar algo que é justamente a relação dessa dinâmica no neoliberalismo e do trabalho de cuidados da reprodução social. Nós sabemos que no capitalismo, desde o seu início, historicamente, o capitalismo se organizou colocando que o trabalho de cuidados e de reprodução social era uma tarefa das mulheres na família, não como um trabalho, mas como um destino das mulheres vinculado ao fato de elas serem mães, mas que na verdade essa forma de organizar a economia e a produção, onde o capitalismo supostamente separou o que era a produção da reprodução, que nós sabemos que isso é na verdade só uma representação, que na realidade não é assim. Há uma inter-relação entre produção e reprodução, e a produção não existe sem a reprodução, assim como nós sabemos que as mulheres também, na sua grande maioria, não foram nunca só as donas de casa que fizeram o trabalho doméstico e de cuidados. Na grande maioria, as mulheres fizeram o trabalho doméstico e de cuidados, mas também estiveram no chamado trabalho produtivo, seja no campo, seja na cidade, em particular o conjunto das mulheres da classe trabalhadora e, no nosso caso, as das mulheres negras. Então, você tem um pequeno setor de mulheres, de setores médios ou de uma elite econômica que viveu em algum momento este lugar só de dona de casa. Inclusive porque as mulheres trabalhadoras, em situação onde elas não têm um emprego assalariado, com uma jornada definida, a gente sabe que sempre mais bens e serviços são produzidos na casa nessa situação. Ou seja, se a mulher não tem um emprego assalariado, ela costura, ela produz mais comida, mas quase sempre a vida das mulheres é sempre marcado pela história dos bicos, do trabalho intermitente, de fazer alguma coisa de artesanato, de em alguns momentos conseguir alguma renda. O que, aliás, inclusive, no texto também mostra como que isso foi transformando na realidade geral dos trabalhadores hoje, mas que vem da história das mulheres, assim como o tema da uberização, que a gente hoje se visibiliza a partir dessa ideia das plataformas digitais, mas que também tem uma origem histórica no que foi sempre o trabalho das mulheres, como, por exemplo, como revendedoras de cosméticos, não como trabalhadoras, mas como colaboradoras, desde muitos anos da Avon e depois da Natura. Então, é nesse âmbito que as mulheres sempre tiveram, não só no trabalho doméstico de cuidados, mas, ao mesmo tempo, simultaneamente no trabalho doméstico de cuidados e buscando também ter algum trabalho remunerado, mas à medida que as mulheres começam também a estender e ter condições de ter um trabalho remunerado mais, com jornadas mais maiores, ou seja no comércio, ou seja na indústria, no setor de serviços, isso claro que tensionou mais a dimensão dos cuidados, né? Se as mulheres saem de casa para trabalhar, como é que fica a dimensão dos cuidados, uma situação inclusive que foi diminuindo o número de filhos nas famílias, e isso, claro, que em determinados momentos contribuiu para ampliar os serviços públicos
de apoio à reprodução social, por exemplo, como a questão das creches, né? No Brasil, até o final dos anos 70, as creches eram quase inexistentes, e foi fruto da luta das mulheres que, inclusive, apareceu a ideia da creche como uma necessidade, e nós sabemos o quanto uma creche faz diferença na vida das mulheres. Tem estudos, que demonstram que quando uma mulher tem acesso à creche, ela pode, por exemplo, ter um trabalho numa jornada maior. Então, o que acontece no nosso país? Claro que também o Brasil sempre foi um país que investiu pouco nesse tema das creches, das escolas em período integral, justamente porque a classe média, em função da nossa tradição escravocrata e do baixa remuneração do trabalho do emprego doméstico, a classe média sempre pôde externalizar esse trabalho doméstico para outras mulheres num baixo custo, e isso sempre foi parte também das nossas contradições e que faz com que, inclusive, a categoria de trabalhadora doméstica é a maior categoria, é onde mais mulheres estão trabalhando em nosso país, né? E de forma também precarizada, como nós sabemos, só recentemente teve acesso a todos os direitos da classe trabalhadora, mas que ainda é um direito não exercido para a grande maioria. Então, a gente tem essa dimensão da externalização do trabalho doméstico como a resposta que o mercado dá para aquelas que podem pagar, e para aquelas que não podem pagar, tem que se virar, tem que ver como ou contar com a solidariedade da família, ou repartir seu pequeno salário com uma outra pessoa para cuidar das crianças. E nessa dinâmica de neoliberalismo, de diminuição do Estado, isso é uma dimensão que se acirra, e ao mesmo tempo que o mercado coloca como uma possibilidade que as mulheres, de profissão das mulheres, o trabalho de cuidadoras, né? Agora não só mais para as crianças, as antigas babás que nós tínhamos na nossa história, mas hoje como cuidadoras de idosos, de novo vinculado àquelas setores da população que pode pagar, mas que quando a gente olha a situação das cuidadoras, são pessoas que têm uma condição de trabalho extremamente desvantajosa, com enormes jornadas de trabalho, com pagamentos muito baixos, e que para aumentar muitas vezes seu ganho trabalham de forma sem pausa. Por exemplo, entram numa casa na sexta-feira à noite, só saem no domingo à noite. Então isso também mostra como que essa dimensão do cuidado e do trabalho doméstico continua sendo algo, de um lado, que a resposta que o mercado dá é de novo a mercantilização, mas que do nosso lado, dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras e do movimento de mulheres, a gente problematiza como parte do que a gente tem que pensar nas mudanças em relação a como a gente produz e como a gente reproduz na sociedade, ou seja, que produção nós queremos e como a gente quer organizar a reprodução para que o cuidado das pessoas esteja no centro de um modelo e que, portanto, a reprodução seja organizada de uma outra forma que garanta que as pessoas, homens e mulheres, possam estar em igualdade de condições na sociedade, e que isso implica também, claro, em repensar a produção, né, o que nós queremos produzir, como nós queremos produzir, e, claro, reafirmando também o papel do Estado, no sentido de que nós precisamos não só dos direitos e da proteção ao trabalho, mas que nós precisamos de uma sociedade que realmente esteja garantindo a sustentabilidade da vida humana, e que isso implica também políticas sociais e econômicas voltadas para essa garantia. Portanto, não vou entrar no debate de todas as nossas tarefas, que imagino que vai ser de uma outra aula, mas que a gente tem aí todo um desafio para pensar como é que nós organizamos a classe trabalhadora no seu conjunto, considerando essas dimensões que de alguma forma a gente já foi colocando aqui, não só a dimensão da exploração de classe, mas a questão de raça, gênero e geração, que foi um elemento que não deu para desenvolver muito, mas nós sabemos também que nessa informalidade, os jovens são os que mais também tem um grande número, não só nos trabalhos informais, mas no desemprego e assim por diante. Então, os nossos desafios estão justamente em pensar como é que a gente organiza a classe trabalhadora, mas olhando esse conjunto de dimensões e, portanto, pensando formas de organização
que esteja no conjunto das nossas ações e dos nossos movimentos.